vamos ouvir a tua palavra. Como diz a tua palavra lá em João 8:32, Senhor, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Então nós sabemos, Senhor, que a tua palavra que liberta, a tua palavra que transforma, e nós precisamos ouvi-la constantemente, Senhor. A todo momento precisamos estarmos ligados na tua palavra, para que nós não venhamos, Senhor, pecar contra ti, para que nós não venhamos perecer. E todo aquele que está ligado na tua palavra, a todo momento ele está ouvindo, Senhor, e dando crédito. Então eu te peço nesse momento que o Senhor venha usar o teu servo como o Senhor sempre tem usado, Pai, de uma forma poderosa. Dá a ele, Senhor, pensamento, raciocínio, sabedoria para administrar a tua palavra aos corações daqueles que estão necessitados, em nome de Jesus. Pastor Saulo, deixa Deus te usar. Amém. Glória a Deus. Quero mais uma vez aqui cumprimentar você, minha irmã, meu irmão, com uma boa noite. E a paz do Senhor possa abundar a sua noite. Estamos aqui, quero agradecer já pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, primeira vez do ano de 2018, e muito feliz por tudo que Deus tem feito e por tudo que Ele vai fazer, amém? Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, abrir a palavra de Deus. Vamos ler um texto da palavra de Deus, um texto na qual eu estava lendo nesses dias, e o Espírito Santo tocou muito no meu coração, e eu quero refletir com os irmãos e irmãs nessa noite sobre esse texto. Eu quero ler Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante. O texto tem como título, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e então o enxugava com os próprios cabelos, e beijava-os e os ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, saberia e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. E disse-lhe Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me desse água para os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e eu os enxugou com os seus cabelos. Não me desse ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados serão perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E então disse Jesus à mulher: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém?
Glória a Jesus pela leitura da tua palavra, que é santa, que é linda e majestosa, na qual ela não volta vazia. Meus irmãos, esse é um texto que me chamou muito a atenção, porque se tem algo que incomoda muito a vida de uma pessoa, é uma vida na qual a pessoa viveu com seus pecados. Não existe, meus irmãos, problema maior da nossa vida do que o pecado. O nosso grande problema não é a enfermidade, não é o desemprego, não é a falta de dinheiro. O nosso grande problema continua sendo o pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos faz separação entre nós e Deus. E é muito triste uma pessoa na qual tem a sua consciência pesada. É muito triste uma pessoa na qual, Pastor Rodolfo, tenha uma vida na qual os seus pecados o atormentam. E a pessoa, ela vive de uma forma como se não tivesse mais solução para ela. É como se ela não tivesse mais esperança para a vida dela. E esse texto é um texto muito interessante, porque nós vemos aqui que Jesus foi convidado. Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu. Para os irmãos saberem quem eram os fariseus eram a elite religiosa de Israel. Era o povo na qual cuidava e ensinava a lei para o povo. Então, quando Jesus foi convidado para ir para a casa desse fariseu, que o texto nos informa que o nome desse fariseu era Simão, as pessoas se sentiram honradas por Jesus. Nossa, Jesus foi convidado para almoçar na casa de uma pessoa muito importante. Muito importante. E quando Jesus chega nessa casa, Jesus ele é impactado com uma cena na qual ele estava acostumado a ver. Ele estava acostumado, mas as pessoas em sua volta não estavam acostumadas. Se você ler uns capítulos antes, por exemplo, no versículo 34 do capítulo 7, você vai ver que Jesus ele era conhecido pelo povo, pelos fariseus, como comilão, beberrão, amigo dos cobradores de impostos e pecadores. Jesus tinha essa fama. No capítulo 15, onde está escrito a história do filho pródigo, da dracma perdida, da ovelha perdida, Jesus começa a contar essas parábolas porque os fariseus e os escribas chegam para Jesus e dizem: olha, Jesus, você está andando errado, porque você só anda e come com os pecadores. A primeira lição na qual você, meu amigo, você, minha amiga, tem que aprender nessa noite, é que quando Jesus esteve aqui na terra, nenhum pecador, escuta bem o que eu vou dizer, nenhum pecador ficava sem jeito perante Jesus. Os pecadores eram atraídos por Jesus. Jesus não veio para condenar os pecadores, Jesus veio para salvar os pecadores. Então todas as pessoas que tinham má índole, todas as pessoas que eram rejeitadas pela elite religiosa, os fariseus julgavam, os fariseus diziam que essas pessoas, os pecadores, os publicanos, não eram pessoas dignas de estarem no templo, não eram pessoas dignas de prestar um culto a Deus. Essas pessoas que eram rejeitadas pela religião judaica, elas encontravam um apoio, encontravam um alívio,
encontraram o amor, aleluia, encontraram a graça no Senhor Jesus. Então, quando Jesus chega naquela casa, eu imagino que Simão ficou muito preocupado em receber Jesus, e estava tudo ocorrendo bem, estava tudo dentro da formalidade, estava tudo dentro do script da festa. Mas de repente chega uma pessoa lá, e essa pessoa, todo mundo conhecia a fama dela. Ela é uma mulher. E essa mulher, eu admiro a coragem dessa mulher, porque eu imagino, pastor Rodolfo, que ela foi nessa casa sem ser convidada. Ela não foi convidada, ela não recebeu o convite. Olha, vai porque Jesus está... Não. Ela enfrentou essa formalidade, ela passou por cima dessa formalidade e foi até Jesus. E quando ela vai até Jesus, a Bíblia diz que ela pega um vaso de alabastro, e nesse vaso tinha um unguento, ou seja, tinha um perfume. E ela começa, no versículo 38, e ela começa, estando por trás aos seus pés, chorando, regavam os seus pés com as suas lágrimas, e enxugava com seus próprios cabelos, beijava e ungia com ungento. Ou seja, ela pegava o perfume, passava a sua mão nos pés de Jesus, e com seus cabelos o secava. Irmãos, que cena! Eu fiquei imaginando na minha cabeça, que cena foi aquela? Imagina você numa festa, ou você está almoçando na casa de uma pessoa, e de repente chega alguém chorando, agradecido, impactado pela tua vida. Porque até aqui nós não sabemos, pastor Rodolfo, o que Jesus fez por ela. Não se tem notícia do que Jesus fez com ela antes. Ela estava ali numa atitude de gratidão, de uma atitude de constrangimento, de um amor constrangedor na qual ela foi obrigada pelo teu coração e pela tua alma de retribuir um pouco o que Jesus fez por ela. A primeira coisa, irmãos, que eu gostaria de mostrar para vocês nessa passagem é que ninguém na face dessa terra será desprezado por Jesus. Jesus aceita a todos. Aleluia. Não importa como foi o seu passado, não importa qual é a sua história, não importa quantos pecados você anda cometendo. Se você hoje, meu amigo, minha amiga, olhar para Jesus, você vai ver que o amor dele, esse amor que eu estou falando aqui, que aconteceu há quase 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, esse amor, ele está presente e ele é atual. Jesus está de braços abertos para te receber, para te abraçar e para te curar. Obrigado, Jesus. Então a pecadora, ela chega e começa a fazer aquela cena. A segunda lição que eu tiro desse texto, até aqui com a pecadora, é que o amor e a graça de Jesus nos constrange. Irmãos, que amor é este? Que amor é este que Deus Pai enviou o seu Filho amado para nos salvar? Que amor é esse, meus irmãos, na qual Jesus não esperou o nosso grito de socorro. Jesus não esperou que eu e você orássemos dizendo: Senhor, por favor, socorre-nos, porque nós estamos perdidos em nossos pecados. Não! Em Romanos capítulo 5 está escrito que mesmo Deus sabendo que nós éramos pecadores, Ele morreu por nós. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, sem esperar o seu socorro,
sem esperar o teu arrependimento. Ele já pagou o preço, Ele já te salvou. A nossa única tarefa, irmãos, é aceitar aquilo que Ele fez por nós. Por que nós encontramos tanta resistência? Porque, infelizmente, nós acreditamos que é pelas obras, é pelas nossas obras, que nós iremos conseguir algo de Deus. É pelo tamanho da tua oferta, é pelo seu desempenho, é pela tua postura. Irmãos, eu quero te dizer que isso não é verdade, porque em Efésios capítulo 2, versículo 7 está escrito que a salvação é dom de Deus. É dom de Deus para que nós não pudéssemos nos gloriar. Nós não podemos nos gloriar em ter a salvação, porque a salvação veio de Deus. Nós não temos participação na salvação, irmãos. Jesus, Ele já providenciou tudo por nós. Ele já providenciou tudo aquilo por nós. Basta nós aceitarmos. A Bíblia diz, Paulo diz em Romanos: todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor será salvo. Basta nós confessarmos. Não precisamos mais fazer sacrifícios. Não precisamos mais oferecer grandes ofertas. Não, irmãos. A tua bênção já está garantida. A tua bênção já foi garantida por Jesus. E isso é graça de Deus. Aleluia! A graça de Deus, irmãos, é a causa de nós estarmos aqui hoje nessa rádio. A graça de Deus é a causa de você estar vivo. A graça de Deus é o motivo pela qual você está hoje de pé. Eu não sei se a sua vida está difícil, eu não sei se você está passando por muitas situações na sua vida, mas eu quero te dizer, se você está de pé, é porque a graça de Deus te sustenta. Aleluia, glória a Jesus. Sabe quem que era essa pecadora? Está em João capítulo 11, versículo 2, você vai ver que essa pecadora, o nome dela era Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Isso explica, pastor Rodolfo, por que em uma certa feita, isso está em Lucas capítulo 10, Jesus estava na casa de Maria e Marta, e Marta estava muito ocupada, porque pensa bem, irmãos, assim como esse fariseu, a Marta estava muito preocupada em receber Jesus. E com certeza ela mandou os seus funcionários, os seus serviçais, lavar a panela, preparar a melhor comida. E ela naquela correria, de repente ela sente falta de alguém, ela sente falta da sua irmã. Cadê Maria? Aonde está Maria? E quando ela passa na sala, com um monte de homem ouvindo Jesus, quem estava aos pés de Jesus? Essa pecadora, a Maria. A Maria estava lá ouvindo. Aí Marta então chega para Jesus e fala: Jesus, não importa que a Maria fique parada aí, manda ela me ajudar. Manda ela me ajudar, porque eu tenho um monte de serviço para fazer. E você sabe o que Jesus fala para Marta? Marta, Marta, anda ocupada com muitas coisas, sendo que uma só é necessária. E a Maria escolheu a melhor parte. Então, irmãos, Maria, pecadora, conseguiu algo que aquele fariseu não tinha, que era intimidade com Cristo. Maria se sentia bem diante de Cristo. Irmãos, hoje é noite de você orar para Deus, orar para Jesus e se sentir bem com Ele. Agora nós vamos para o segundo personagem da nossa história aqui. O segundo personagem é o fariseu. Porque o fariseu, pastor Rodolfo, ele vendo aquela cena, ele ficou revoltado com aquela cena. A Bíblia diz, no versículo
No versículo 39. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. É interessante que Jesus, ele lia, ele sabia o que estava dentro do coração dos homens, porque o texto diz que esse fariseu, ele não falou para todo mundo, ele não discriminou a mulher para todo mundo, ele disse consigo mesmo, ele pensou consigo mesmo, ele falou: não, mas Jesus não pode ser profeta, porque se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher, ele saberia da índole dessa mulher. O que nos atrapalha, irmãos, de nós enxergarmos o amor de Cristo e a graça de Deus na nossa vida? Você sabe qual que é, irmãos? O espírito de superioridade. Espírito de superioridade. Aquele fariseu, ele se considerava o bambambam. Ele se considerava o superior a todos, porque era fariseu. Ele estudava a lei, ele tinha faculdade de teologia, ele ia ao templo, ele oferecia os sacrifícios, ele dava dízimo. Mas ele, irmãos, considerava-se superior. E é por isso que ele sofreu, e nós vamos ver daqui a pouco, a reprimenda do mestre. Irmãos, não é pelo fato de você estar na igreja, não é pelo fato de você ter um cargo da igreja, não é pelo fato de você ter algo com Deus que você deixou de ser pecador. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos uma natureza humana, e essa natureza humana, ela é uma natureza decaída. Ela é uma natureza corrompida pelo pecado. A nossa natureza, meus irmãos, ela se alimenta do pecado. Ela se alimenta do pecado. Então, não é pelo fato de eu estar na igreja que eu sou superior, não é pelo fato de eu ter um título eclesiástico, ou eu ter um cargo na igreja que eu sou superior. Não, irmão, nós somos pecadores. Eita. Nós diante de Deus, Paulo diz que não há um justo sequer. Aleluia. E não há, irmão, você sabe por quê? Sabe qual que é o nosso problema, pastor Rodolfo? O nosso problema é que nós achamos que todo mundo é pecador, menos eu. Eu tenho o direito de julgar todo mundo, mas eu não sou pecador. Mas você sabe como se corrige isso? Olhando para a palavra de Deus, refletindo a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus no nosso coração. É o que o fariseu não fazia faz tempo. O fariseu, ele lia a palavra, ensinava a palavra, mas ele não aplicava. Ele era hipócrita. Uma pessoa hipócrita é aquela pessoa que quer que todo mundo faça o certo, menos ela, né? Então, irmãos, esse fariseu, ele pensou: não, Jesus não é profeta não. Jesus não sabe com quem que está lidando. E de repente Jesus, no seu modo peculiar de tratar as pessoas, irmão, Jesus amava a todos. Não era porque aquele homem era fariseu que Jesus não o amava. Porque se Jesus não amou aquele fariseu, Jesus então não ia falar isso. Mas Jesus falou umas verdades aqui, e que na qual você deveria pensar também. Olha só o que ele diz. E disse Jesus ao fariseu, versículo 40: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E respondeu ele: diz, mestre. E Jesus conta uma história. Olha só a parábola que Jesus conta. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar,
perdoou os ambos, perdoou os dois. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Olha só, irmãos, que tratamento. Jesus, muitas vezes, na maioria das vezes, ele falava por parábolas. E as parábolas eram uma forma que Jesus encontrou para explicar a situação na qual as pessoas estavam vivendo. Nessa parábola específica, esse credor é Deus. Esse credor é Deus. Quem devia 500 denários é aquela mulher pecadora. E 50 denários era o fariseu. Então Jesus pergunta: olha, os dois foram perdoados. Quem foi que o credor amou mais? Sabe quem foi? Aquele na qual devia mais. Aí Jesus aplica a história. Jesus faz uma aplicação dessa história. Olha só. Versículo 44. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu essa mulher? Ou seja, você sabe o que Jesus faz, irmãos? Jesus pega aquela mulher, coloca a figura naquela mulher e faz aquela mulher ser uma verdade para o fariseu. Imagina, Jesus usa uma pecadora para mostrar a realidade espiritual que o fariseu estava vivendo. Irmãos, isso é uma coisa tremenda. Porque muitas vezes, sabe o que acontece, pastor Rodolfo? Nós esperamos que Deus, Jesus, nos manda um anjo para mostrar a nossa realidade. Manda um pastor, manda um santo, uma santa de Deus. Mas olha só o que Jesus faz. Jesus pega uma pecadora: eu vou mostrar qual é a sua realidade. Eu vou mostrar que a tua religiosidade está te cegando. A sua conduta religiosa está te levando para o inferno. Irmãos, você sabe o que é isso, irmãos? Eu tenho uma preocupação muito grande. Porque não são só as pessoas que estão fora da igreja, que não querem saber de Deus, que estão indo para o inferno. Tem muitas pessoas dentro da igreja que estão indo para o inferno também. Você sabe por que está indo para o inferno? Porque acredita que a sua conduta religiosa é o que basta. Ah, eu vou na igreja todo dia, é o que basta. Mas no seu coração está cheio de maldades, é fofoqueiro, mente, passa os outros para trás, só quer saber de dar golpe nos outros. Irmão, você acha que Deus não está vendo? Você pode estar enganando todo mundo, você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não engana. Então, quem que Jesus usa para mostrar a realidade? Uma pecadora. Irmão, Jesus pode usar qualquer um. Aleluia. Jesus pode usar qualquer um para mostrar para você qual é a sua realidade. E olha só o que Jesus fala: vê tu essa mulher? Olha, eu entrei na tua casa, Simão, e não me deste águas para os pés. Por que Jesus está falando isso, irmãos? Porque naquela época, na época de Jesus, não tinha asfalto. A rua era terra. Então, em toda a casa, pode ser o mais pobre, ou até mais ou uma casa rica, tinha uma pessoa responsável para lavar os pés dos visitantes. Era um costume da época. Olha só que absurdo. Jesus chegou na casa do fariseu, do bambambam da cidade, da elite. Ele era a elite da cidade. Não lavaram o pé de Jesus. Jesus ficou constrangido. Não lavou o pé dele. Aí Jesus coloca a comparação: olha, você não lavou meus pés. Você não lavou meus pés, mas essa mulher, ela regou com lágrimas os meus pés e enxugou
com seus cabelos. Aleluia, glória a Deus. Enquanto o religioso, ele não consegue fazer as coisas simples, ele não consegue fazer aquilo que ele tem que fazer realmente, uma pecadora lava os pés de Jesus de uma forma peculiar, de uma forma na qual muitas pessoas não iriam fazer igual. Tremendo. Aleluia. Aí Jesus continua: não me desse ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Olha só, irmãos, o ósculo no Oriente, até hoje é assim no Oriente, é como se fosse o nosso aperto de mão. Eu cheguei aqui na rádio, achei interessante. Cheguei aqui na rádio aqui, a primeira coisa que o pastor Rodolfo fez foi apertar minha mão e me dar um abraço e dizer: como que foi seu ano? Porque é a primeira vez que nós nos encontramos aqui. Irmãos, agora imagina, irmãos, pensa bem nessa situação, eu chegar aqui na rádio e o pastor Rodolfo nem ligar para mim. Foi o que aconteceu aqui. Nem ósculo. Primeiro, não lavaram o pé de Jesus. E segundo, o fariseu nem o cumprimentou. E olha só o que a mulher fez, irmãos. Não me desse ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Irmãos, beijar o pé é sinal de humilhação. Beijar o pé é sinal de você dizer que aquela pessoa na qual você está beijando o pé é superior a você. Meu Deus. E que você não é digno de conversar com ela na mesma postura. Então eu tenho que beijar os pés, porque eu sei qual é a sua autoridade, eu sei do que você está investido, então eu só sou digno de beijar os seus pés. Lembra daquela palavra de João Batista, que João Batista fala: olha, o que está vindo aí depois de mim, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Então essa mulher, ela se humilhou de uma forma e disse: Senhor, eu estou aqui, mas você é bem superior a mim. Aleluia. Não me ungisse a cabeça com óleo. Irmãos, isso aqui, por que Jesus está falando? Porque esse fariseu era da religião. E esse fariseu, vamos atualizar o contexto, era da igreja. Então Jesus estava cobrando o seguinte: olha, eu cheguei aqui, você tinha a obrigação de me ungir, porque você faz parte da elite religiosa, você é o representante de Deus aqui na terra, mas nem isso você fez. Mas esta ungiu-me os pés com unguento, com seu perfume. Irmãos, você sabe o que quer dizer isso, irmãos? O nosso orgulho nos faz ficarmos cegos. Você sabia que o orgulho te faz você ficar cego? Porque você não enxerga quem está do teu lado. Você só enxerga você mesmo. Você só enxerga o seu egoísmo. Você pensa que o mundo gira ao seu redor. É o que o fariseu pensava. E Jesus então usa a pecadora: olha, essa pecadora está 10.000 vezes melhor do que você. Eu não sei o porquê que você está julgando essa pecadora, a Maria. Eu não sei por que você está julgando a Maria. Porque ela está bem melhor do que você. Aleluia! Irmãos, é por isso que Jesus falou que nós não devemos julgar uns aos outros. Não devemos, irmãos. Eu vejo muitas pessoas julgando, dizendo: olha, o fulano está certo, olha, fulano está errado. Irmãos, está errado, está certo, está errado. Irmãos, não. Examine ao homem a si mesmo. Aí Jesus termina dizendo: por isso te digo, que são seus muitos pecados são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama.
Sabe, irmãos, uma das grandes reclamações que nós, pastores, ouvimos das pessoas é a seguinte: está faltando amor, não vai na minha casa, né? Essa é a grande reclamação da maioria do pessoal que está na igreja. Se nós fizermos uma pesquisa aqui, todo mundo vai dizer: olha, está faltando amor. E está escrito lá que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Você sabe por que está faltando amor, irmãos? Aqui está a explicação. Você sabe por quê? Porque nós não temos noção. E era isso que Jesus falou para o fariseu naquele dia. E é isso que eu quero dizer para você aqui, para nós encerrarmos aqui. Eu quero dizer algo para você, algo de Deus. Você sabe por quê que você está sentindo falta de amor? Você sabe por quê? Você sabe por que você não está amando o seu irmão? Não está amando sua igreja? Não está amando o seu pastor? Porque você não está tendo noção de quanto você está sendo perdoado. Você não tem noção de quanto você está sendo amado por Deus. Para você ter essa noção, o primeiro passo é você reconhecer a sua realidade. E a sua realidade, assim como Jesus mostrou para aquele fariseu, eu estou te mostrando nessa noite. Você é pecador. Você está pronto para se encontrar com Deus? Se você falecer agora, se acontecer alguma coisa na sua família, se acontecer alguma coisa de ruim, quem será Deus para você? Como eu disse aqui, nós achamos que todo mundo é pecador, menos eu, menos você. Eu sou. Não, nós somos pecadores. Você quer ver? Faça um exame. Faça um exame seu pela palavra de Deus e você vai ver o quanto nós estamos distantes de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 21, 22 e 23. Jesus diz assim. Vou ler para os irmãos. A partir do versículo 21, Mateus capítulo 5, 21 diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, e a quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolorizar contra o seu irmão, está sujeito ao julgamento. E qualquer que disser ao seu irmão raca, está sujeito ao sinédrio. Mas quem disser tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, pastor? Está dizendo o seguinte: viu o que está descrevendo na lei? A lei diz o seguinte: não matarás. Aí você diz: de boa, pastor, estou tranquilo, porque eu não matei ninguém. Vai lá no fórum, tira lá uma certidão criminal lá para ver se eu tenho algum processo. Estou limpo. Ah, é? Olha só o que Jesus falou: mas eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolorizar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Você sabe o que quer dizer isso, irmãos? Eu vou te dar um exemplo prático. Você está no trânsito, você está dirigindo, e de repente vem um abençoado e te dá uma fechada. Qual que é a sua postura? Você vai dizer o quê? Senhor, abençoa, dê sabedoria para esse motorista. Não, você provavelmente vai ficar bravo, vai ficar encolorizado. Se você ficou encolorizado, você acabou de cometer um assassinato. Meu Deus. Tá vendo, irmãos? Meu Deus. Olha a outra aqui. Qualquer que disser ao seu irmão raca, estará sujeito ao sinédrio. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Raca, desprezível. Se você desprezar o seu irmão pelo seu dinheiro, pela sua postura, né? Parente foi lá na sua casa, você não recebeu. Irmãos, você já acabou de matar alguém. Viu como nós somos pecadores diante de Deus? Então, irmãos, que nessa noite você pode ter a atitude de pedir perdão a Deus. Isso não foi nada programado, irmãos.
Deus colocou isso no meu coração ao vir aqui, e eu quero dizer para você: Jesus quer mudar a sua vida. Renuncie à sua religiosidade, renuncie ao seu cargo, renuncie a tudo e tenha uma vida com Deus, tenha uma vida de intimidade com Cristo. Eu prefiro 1000 vezes ser pecador, mas estar aos pés de Cristo, com meu vaso, celebrando o meu perdão, ofertando o meu melhor perfume e dizer: Jesus, eu estou de pé, aleluia, eu estou de pé, eu estou vivo porque Tu me perdoou, porque Tu me salvou. Do que ser um fariseu e não receber Jesus na minha casa. Amém? Vamos orar? Eu vou orar agora, e eu creio que Deus já está fazendo a obra na tua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa palavra vinda do seu trono, Senhor. Senhor, fala melhor com o teu povo, Senhor. Perdoa, Pai. Muitas vezes as nossas pretensões, as nossas posturas, o nosso orgulho nos afasta de Ti. Senhor, que nós possamos, Senhor, ser que nem Maria, irmã de Lázaro, estar sempre aos Teus pés. Está sempre, Senhor querido, ofertando, Senhor, o nosso melhor perfume. Que nós possamos ter, Senhor, essa grande bênção. Em Teu nome. Amém. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma casa, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Sempre será como folha no vento,
esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo.